E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, meus amigos. Hoje é um dia de domingo especial. No Brasil se comemora o Dia dos Pais. Então, para você, eu quero desejar, para você que é pai, tudo de bom, tudo de melhor, que você possa ter um excelente dia com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, e excelentes dias, que cada dia da sua vida, como pai, como homem, seja um dia abençoado, seja um dia bonito, seja um dia de aprendizado, seja um dia de doação, que você possa receber e dar das pessoas que você ama e às pessoas que você ama. Eu te desejo de coração que você esteja bem, que você esteja com saúde. Esse é o meu segundo vídeo no canal Temas de Homem. Uma semana que passou muito rápido. Eu coloquei alguns vídeos no Instagram e no TikTok. A gente falou de alguns temas interessantes da perspectiva masculina, sobre saúde, sobre cuidar de si mesmo, sobre refletir sobre a vida, refletir sobre o papel de ser homem, sobre o que nos faz homem. E eu fico feliz que essa semana tenha passado, passou rápido, mas foi uma semana de aprendizado para mim também. Eu estou feliz e estou feliz em ter você aqui nesse canal. Como eu falei da última vez, esse canal é uma plataforma para a gente trocar experiências, para a gente falar sobre temas de homem, para a gente falar sobre coisas que nos interessam. Eu acho que é um tempo muito especial para nós homens, a gente repensar o nosso papel na sociedade, na nossa família, na vida de outras pessoas, mas também na nossa própria vida. Refletir o que é que nós somos para nós. Refletir sobre a reflexão. Reflexão de sermos homens, de não sermos apenas máquinas que acordam, saem para trabalhar, voltam, dormem e faz no outro dia a mesma coisa. Às vezes a gente passa pela vida sem olhar para as coisas mais elementares que estão próximas de nós. A gente esquece de olhar para elas, a gente esquece de ver a cor de alguma coisa que está perto da gente, que a gente vê todos os dias, da parada de ônibus, o nome daquela parada de ônibus, a cor da cadeira que está pintada, porque a gente vive numa espiral tão grande de estresse, de obrigações, que a gente acaba esquecendo de nós, acaba esquecendo de refletir, acaba esquecendo de sentir, acaba esquecendo assim de cuidar de nós, de cuidarmos de nós mesmos. E isso é algo extremamente importante. Dia dos Pais, ser pai é ser homem por excelência. Ser filho é receber de um outro homem não somente a vida, mas também é, elementos para que a gente possa se desenvolver, para que nós possamos nos desenvolver nós mesmos, como pessoas e como homens. Então, a função do pai é uma função maravilhosa. Se você pensar que somos nós, juntos com as mães, é claro, mas nós como pais, e que vamos ser responsáveis pela perpetuação da nossa espécie. Somos nós, juntos com nossas esposas, com nossas companheiras, que vamos cuidar para que a nossa espécie continue existindo. Quer dizer que Deus nos deu uma tarefa, e essa tarefa é uma tarefa extremamente importante, fundamental, e uma tarefa extremamente bonita, que é de que nós cuidemos para que nossa espécie continue existindo, tá bom? E ser homem é refletir sobre essa responsabilidade, tomar essa responsabilidade de uma forma, é, sei lá, que a gente possa realmente assumir essa responsabilidade conscientemente, pronto, tomar essa responsabilidade de forma consciente e ter felicidade, ter alegria, ter ânimo de prosperar nesse caminho, tá bom? Então a gente tem a nossa função como homem, como pai, biológica, a gente tem uma função biológica, a gente tem uma responsabilidade biológica, que é de cuidar de que a nossa espécie continue a existir. Mas isso não é só uma obrigação, isso é um prazer. É um prazer você ver seu filho ou sua filha rir para você,
todos os dias, você poder abraçar aqueles a quem você ama, sua esposa, você poder dar e receber dessas pessoas, como eu falei no começo, dar e receber, receber também de outras pessoas, receber dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que têm um pouco mais de experiência que você, ou muito mais experiência que você, e repassar essa experiência para as gerações que vêm depois da gente. Então isso é uma coisa maravilhosa. A pergunta é como é que a gente realmente percebe o papel de ser homem e o que é que a gente pode fazer para melhorar como homem. Eu, particularmente, acredito que a primeira coisa é ser consciente desse papel de ser homem, da masculinidade. Assim como a mulher tem um papel fundamental, nós homens temos um papel fundamental, nós nos completamos, nós formamos uma unidade, algo que é singular, né? E a partir dessa singularidade, nós criamos a família, e criamos laços, e criamos unidade, e criamos companheirismo, criamos ser um, né? Assim como Deus é um, nós somos um com a nossa família. Nós espelhamos aquilo que Deus nos repassou. Criar unidades, criar hum, companheirismo, criar o estar junto, criar o crescer junto, criar o aprender um do outro. Isso é fundamental e isso é maravilhoso. Ser homem também traz outras responsabilidades e que essas responsabilidades são importantes para nós, que a gente possa ser conscientes dela, que é o fato de poder aprender a responsabilidade que nós temos de defender as pessoas a que nós amamos. É a função do homem ser o defensor da sua família. A mulher também tem uma função especial. Se a gente olha para a natureza, a gente vê como a mulher luta como mãe pela sua cria. E nós, homens, também devemos assumir o nosso papel de defensores do nosso lar, da nossa família, da nossa casa. Eu venho de uma tradição de luta, de praticar artes marciais, eu não digo esporte, o esporte é uma coisa muito boa também, mas eu vejo essa questão de aprender a lutar, a se defender como uma coisa que esteja acima até do esporte, uma arte. E aprender a se defender não significa apenas aprender a bater e sair brigando. Eu acho que esse conceito de o homem tem que sair brigando, tem que sair espalhando, sei lá, agressividade, isso já é ultrapassado. A gente tem que aprender a se defender em vários aspectos, seja no aspecto físico, de defender a nossa integridade corporal, ou a integridade corporal e física daqueles a quem nós amamos, mas aprender a nos defendermos com palavras, a sabermos discutir, sem sermos agressivos, mas sendo sempre aqueles que sabem se impor, que sabem dizer e sabem colocar uma opinião de forma a convencer, uma forma convincente de discutir ideias, tá certo? Então, defender o corpo, se defender em situações em que você está sendo agredido, seja das mais diferentes formas, aprender a hora de se retirar, tá bom? Nunca, eu jamais vou passar para uma pessoa mais nova, uma pessoa que procura a minha experiência, que saber lutar significa saber simplesmente agredir, sair batendo até que um dos dois caia. Não, às vezes você tem que aprender que a melhor estratégia, e estratégia é uma palavra importante, que a melhor estratégia numa luta é encontrar a melhor possibilidade e a rápida possibilidade de se retirar dessa luta. Aliás, por isso eu sou um praticante de capoeira, pratiquei karatê, pratiquei kung fu, mas a gente não luta, e eu gosto da capoeira por isso. A capoeira não é uma arte de luta para se pôr num ringue e sair batendo nos outros. Há quem faça, e eu respeito, mas eu estou voltando para uma tradição do tempo em que, em que pessoas foram escravizadas e usaram a capoeira para se libertar, era procurar a saída mais rápida para poder fugir. Então,
às vezes a gente tem que aprender isso. Aprender que, numa determinada situação, eu tenho que sair, eu tenho que encontrar caminhos para sair daquele espiral de luta, daquela situação de conflito. Se isso não for possível, aí então eu vou ter que realmente aceitar a confrontação, mas para mim o melhor guerreiro, quando ele está se defendendo, é encontrar às vezes a possibilidade de sair do conflito, é procurar saídas para um conflito. Então, sair de um conflito bem, sair de um conflito com vida, sair de um conflito tendo conseguido impor as suas ideias, é a maior vitória que você pode conseguir. Isso eu quero passar para outros. Uma outra coisa que é importante para nós, e eu falei, eu acho que no vídeo de ontem ou de antes de ontem, é sabermos impor limites dentro das relações humanas. Relações humanas são fundamentais. Cada um de nós tem as suas relações familiares, no trabalho, com companheiros, com colegas, com amigos. E saber limitar as relações é uma arte também, tá bom? Aprender a colocar limites, aprender a fechar a sua porta, aprender a dizer não. Nós falamos sobre isso, dizer não. Aprender a entender que eu mesmo tenho os meus limites e que às vezes dizer não ou negar fazer uma determinada coisa é fundamental para a minha saúde, é fundamental para o meu crescimento, é fundamental para a minha capacidade de me proteger, autoproteção, tá bom? Então, colocar limites nas relações é perceber qual é o meu limite, até onde eu quero ir, até onde eu posso ir, e entender o limite daqueles que estão próximos de mim. As pessoas que te amam vão sempre entender que você precisa de tempo para você mesmo. As pessoas que te amam vão sempre entender que você, às vezes, muitas vezes, algumas vezes, não vai estar em condições de fazer aquilo que ela ou que elas gostariam que você fizesse naquele momento. Então, os melhores amigos, as melhores companhias são aquelas com quem você pode conversar, explicar suas razões, os seus motivos, dizer não, explicar o porquê de um não e, claro, se você pode, dizer sim. Então, fuja, saia de relações, como se diz hoje, tóxicas e passe a cultivar relações com pessoas que realmente te amam, que têm o que te dar, e isso não é simplesmente uma questão material, mas é uma questão de experiência, de troca, aqueles que te dão algo de bom, tá certo? E dê também a essas pessoas, cultive a sua amizade, veja isso como uma planta que precisa de adubo, que precisa de água, então uma boa relação precisa de cuidado, cuide das suas boas amizades e se afaste conscientemente daquilo que te faz mal. Isso é importante. Aprenda a ser grato. Aprenda a refletir sobre gratidão. Essa é uma palavra para mim muito importante, reflexão. Não tome as coisas que te são dadas sem fazer uma pequena pausa, uma pequena parada, para refletir o quanto aquilo te fez bem. A gente vive numa sociedade em que está sempre se impondo conseguir mais, chegar mais longe, ir mais longe, conseguir aquilo, conseguir isso. E às vezes a gente vai conseguindo as coisas e não vai percebendo como essas coisas são importantes. É simplesmente o fato de se conseguir. Não deixe que as pessoas te ditem o que é ter sucesso. Na verdade, sucesso é muitas vezes uma coisa ditada por fora. Te dizem o que você deve ter, te dizem que marca deve ser, te dizem o que você deve alcançar. O mais importante, ou mais importante que o sucesso ditado por fora, é a sua autorrealização. Às vezes você, quando reflete sobre a gratidão, você percebe que você precisa de bem menos do que aquilo que as pessoas querem que você aceite como sendo o mais importante, o melhor, o mais bonito. Então,
aprenda a ser grato, aprenda a refletir sobre gratidão, aprenda a perceber o que te faz bem, aprenda a usar um determinado momento em que você alcançou alguma coisa para se sentir bem, para perceber que você conseguiu algo que você queria conseguir. E é aquilo que você queria conseguir e não aquilo que alguém te disse que você deveria conseguir. Então, tire sempre algum tempo do seu dia, tire alguns momentos para que você possa parar um pouco, refletir, agradecer, ser grato, mostrar gratidão, se sentir realizado, isso é de extrema importância. Um outro ponto importante é procure as suas próprias experiências, procure os caminhos para conseguir experiências, para conseguir acumular experiências, procure os seus caminhos, mas escute também a voz daqueles que já passaram por algumas coisas antes de você, as pessoas que podem te dar alguma coisa com as quais você pode fazer o seu caminho um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Não tente fazer, sempre reinventar a roda, como se diz, mas escute também o conselho dos mais velhos, escute o conselho dos mais sábios, escute o conselho dos mais experientes. Isso é uma coisa que está desaparecendo na nossa sociedade. Aqueles momentos em que as pessoas se sentam no chão e o mais velho está sentado na cadeira e te conta histórias e te conta experiências que ele viveu e de lá você tira alguma coisa para você. Procure escutar a voz dessas pessoas, procure conversar com essas pessoas, procure aprender com elas. Você não é obrigado a levar tudo daquilo que é dito a você. Eu escutei de um determinado mestre de capoeira uma vez, uma coisa que é muitas vezes dita, mas que às vezes a gente deixa passar desapercebido, que é quando você vai a algum lugar, quando você vê alguma coisa, você separa entre o que você pode levar para você e o que não. Aquilo que você não pode levar, ou não quer levar, ou não faz parte do seu estilo de vida, do seu estilo de ser, da sua maneira de ser, você agradece e deixa lá, agradecendo por ter recebido aquilo, mesmo se você não vai usar aquela experiência. E aquilo que você vê como positivo, como bom, como sendo uma coisa que cabe na sua vida, você pega para você e agradece e usa essas ferramentas para o seu próprio crescimento. Então, procure o seu próprio caminho, procure fazer e aprender e até suas próprias experiências. Aprenda também com aqueles que já viveram mais ou que têm mais experiência que você, que podem participar e te dar alguma coisa que você pode levar. Para mim são esses temas que são importantes, né? Procurar viver de forma consciente, procurar viver aprendendo e depois ensinando. Mais uma vez, o Dia dos Pais é um dia em que você, como pai, pode refletir sobre a experiência de ser pai, sobre a experiência de ser homem, sobre a experiência de dar, de receber e de participar de uma unidade, que é a unidade familiar. E você, como filho, traçando o seu caminho, sendo um jovem, aprender do seu pai, aprender do seu avô, aprender dos homens que estão perto de você, a ser homem, a melhorar a sua masculinidade. Pegue aquilo que é bom, deixe aquilo que não é tão bom para você, mas viva sempre refletindo cada momento, cada presente, cada dádiva, cada coisa que você recebe, cada coisa que alguém te dá, cada coisa que você recebe da vida. Mesmo as quedas podem nos ensinar, porque depois de uma queda, nós nos levantamos, limpamos a nossa roupa e seguimos em frente. Então, seja consciente, viva conscientemente a vida, viva conscientemente o seu papel de pai, de homem, de amigo, seja um bom amigo, de aprendiz,
de mestre, seja alguém que vive de forma a simplesmente não passar pela vida, e sim vivendo, e sim juntando experiências, e sim passando essas experiências para outros homens, para outras pessoas. Procure grupos onde você possa encontrar outros homens com quem você possa trocar ideias, com quem você possa compartilhar, receber e dar. E com isso você com certeza vai trilhar um caminho no sentido de se tornar um homem melhor. Seja um homem melhor, aprenda a ser um homem melhor. Sempre vai ter um outro dia, um próximo dia no qual você vai aprender alguma coisa. E eu de coração desejo a todos os pais, desejo a todos os filhos, desejo a todos os homens um ótimo dia, um dia abençoado, um dia de aprendizado, um dia de compartilhar amor, carinho, fé, força, e desejo a você, a partir de amanhã, uma ótima semana. Viva a sua vida bem, viva a sua vida de forma masculina, respeite a mulher que está do seu lado. Isso dizia um locutor de futebol lá no Ceará, e eu achava aquilo uma frase espetacular. É uma época em que as mulheres ainda não iam tanto para os estádios como hoje, mas ele dizia: respeite a mulher que está do seu lado. Então, respeite a mulher que está do seu lado, aprenda a ser um cavalheiro, aprenda a ser um gentleman, aprenda a ser um homem que sabe tratar as mulheres, as crianças, os mais velhos, os mais fracos e os iguais a você. Seja um homem forte, um homem exemplo. Desejo a você um bom dia, muita energia, muita felicidade nesse dia e fui! Tchau, amigos. Até a próxima. Tudo de bom.